Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui pra dar aquela pregadinha. E seguinte, você já percebeu, eu tô preso em Gênesis, tô preso no tema. E hoje eu quero falar de novo sobre o nosso pai Abraão. O tema de hoje é conformismo versus confiança, porque a gente tem que escolher um ou outro. Não tem como viver os dois. E por grande parte da vida de Abraão, parece que ele escolheu o conformismo. Quer dizer, ele não consegue ter filhos, então ele tá andando sempre pra cima e pra baixo com o seu sobrinho. Mesmo que Deus mandou ele deixar pra trás toda a sua parentela, ele fica levando Ló consigo, parece que na expectativa de que se ele não tiver filhos, Ló vai ser o herdeiro. Mas então, ele finalmente parte, segue numa direção diferente do que Ló, e aí o Senhor fala com ele mais uma vez. De novo a conversa, a velha promessa de que ele seria pai de multidões, mas o guri não aparece. Então depois a expectativa de Abraão, mesmo depois que Deus já falou com ele, é que Eliezer, seu servo, vai ser o herdeiro de tudo que ele tem. De novo ele se conforma a uma alternativa diferente do que a que Deus introduziu ou apresentou. E, finalmente ele dorme com Agar e tem Ismael. E diferente do que o Senhor falou desde o começo, que ele teria um filho com Sara, sua esposa, ele também se conforma com a ideia de que Ismael é o filho da promessa. Gênesis 17, no versículo 1, quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Eu farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: Essa é a minha aliança com você. Farei de você pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado mais Abrão, e sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Então, o Senhor segue conversando, falando sobre a circuncidão, esse sinal da aliança que ele tinha com a descendência de Abraão. E aí no versículo 15, disse também Deus a Abraão: A Sarai, sua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoarei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz a Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. A 21 ela diz: Considere Ismael. E aí no versículo 19... a palavra de Deus diz: na verdade, ou na RA, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. E lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Vamos voltar para a NVT, que está ficando arcaico o negócio. Quanto a Ismael, também o abençoarei como você pediu, e eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho que Sara lhe dará por essa época do ano que vem. Apesar da infidelidade de Abraão e a sua dificuldade de confiar na aliança que ele tinha com Deus e o que Deus disse para ele que aconteceria, Deus trata toda a situação com extrema graça e misericórdia, como sempre. Mas nós percebemos nesse diálogo que, mais uma vez, Abraão está indo pelo caminho do conformismo. O Senhor fala para ele mais uma vez sobre Sara dar à luz e ter um filho, e ele vem dizer: Tomara que Ismael viva bem na tua presença. Considera Ismael. E o Senhor corrige dizendo: na verdade, Sara vai ter um filho, como eu estive falando. É incrível ver a maneira como, apesar dos tropeços de Abraão, Deus honra o seu lado da aliança, o seu lado do tratado, mesmo quando Abraão não honrou dele. E ele disse para Abraão: eu tenho te ouvido, Ismael será abençoado, vai se tornar uma grande nação, mas a minha aliança eu vou fazer com Isaque. E sabe o que me chama a atenção nesse episódio? Deus já tinha seus planos. Ele já sabia, ele queria firmar uma aliança com Isaque. Ele sabia que de Isaque viria Jacó, de Jacó as 12 tribos de Israel. Dentre as tribos de Israel viria o rei Davi, Raabe antes dele. O Senhor já conhecia, e um dia dessa linhagem o verbo se faria carne e viria ao mundo para nos redimir ao Pai, e um dia retornará ao mundo para reinar com justiça e bondade. O plano já estava feito. Deus já tinha falado o plano para Abraão, mas em vez de confiar, ele se conformava com alternativas. Quando finalmente a coisa vem a passar da maneira como o Senhor falou, todos se alegram, todos estão contentes, todos estão felizes, todos enxergam como fazia sentido, especialmente nós, da perspectiva de milhares de anos depois. Mas o Senhor sempre está certo, ele sempre tem razão. O plano de Deus é sempre o melhor. E eu e você, quando nós ficamos dando espaço ao conformismo ao invés da confiança, a gente está simplesmente desprezando quem Deus é, a sua soberania, a sua onisciência, sua onipotência, e pensando que para o Criador dos céus e da terra
Talvez isso vai. Ou que Deus talvez precise de uma forcinha. Mas o nosso lugar não é se conformar. Nosso lugar é confiar no Senhor. Não deveríamos nos conformar com nada, a não ser a plena obediência do que o Senhor nos falou. Aí vem Isaac. E aí um dia o Senhor pede para Abraão sacrificar Isaac. Mas Abraão já não está mais caminhando no conformismo. Agora ele caminha na confiança. Então ele não pensa, que legal, por alguns anos eu pude experimentar essa promessa de Deus ter um filho. No meu coração eu fui pai de nações, mas talvez a gente volta para Eliezer. A palavra de Deus diz que Abraão cria que das cinzas Deus podia ressuscitar Isaac. Agora ele confia no Senhor. Ele sabe que ele vai fazer como ele disse que iria fazer. E eu não sei quem você é que está assistindo ou onde você está na sua jornada com Deus hoje. Mas eu quero te lembrar que Deus é fiel e justo para cumprir o que Ele promete. Que até o dia de Cristo Jesus Ele vai completar a boa obra que começou nas nossas vidas. Que mesmo se não tem a capacidade de enxergar em vida o cumprimento de Suas promessas, Suas palavras nunca voltam vazias. Então, não ceda ao conformismo. Dê somente lugar à confiança. Porque Deus não é um. Fechou? Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo.